Meu nome é Beatriz Santos, tenho 26 anos, e aprendi da pior forma possível que algumas pessoas só enxergam seu valor quando ele é validado por uma multidão. Minha prima Camila sempre me tratou como se eu fosse invisível, irrelevante, alguém que simplesmente ocupava espaço no mundo. Mas nada me preparou para o dia em que ela riu na minha cara durante um evento público e disse bem alto para que todos ouvissem: "Ninguém liga para você, Bia. Ninguém." O que ela não imaginava era que, poucos minutos depois, uma plateia inteira se levantaria dos seus lugares e aplaudiria meu nome com tanta força que suas mãos trêmulas teriam que se segurar na cadeira para não cair. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O auditório do Centro Cultural de Campinas estava completamente lotado naquela noite de quinta-feira. Eram quase 400 pessoas espremidas nas cadeiras de veludo vermelho desgastado. A temperatura estava insuportável apesar do ar-condicionado trabalhando no máximo. O cheiro de perfumes misturados com suor pairava no ar. Eu estava nos bastidores, usando um vestido preto simples que havia comprado numa liquidação da Renner 3 meses antes. Meu cabelo cacheado estava preso num coque desajeitado, porque não tive tempo de passar no salão. Minhas mãos suavam frio e meu coração batia tão rápido que eu sentia as pulsações no pescoço. Era a noite da cerimônia de premiação do concurso municipal de literatura, e meu conto havia sido selecionado entre os 3 finalistas. Parecia surreal estar ali. Eu, que trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde como atendente numa clínica veterinária no bairro Cambuí, ganhando R$ 2.200 por mês, estava concorrendo a um prêmio literário contra pessoas que tinham estudado letras em universidades particulares caras. Do lado de fora do palco, conseguia ouvir a movimentação da plateia. Risadas, conversas, o som de cadeiras rangendo. Minha família estava lá em algum lugar. Minha mãe, Dona Silvia, que trabalhava como costureira autônoma. Meu pai, seu Joaquim, motorista de aplicativo. Minha irmã mais nova, Amanda, de 17 anos, que estava no 3º ano do ensino médio. E também estava Camila. Camila tinha 31 anos, 5 a mais que eu. E desde que nos entendemos por gente, ela fez questão absoluta de deixar claro que era superior em todos os aspectos possíveis. Ela se formou em publicidade e propaganda numa faculdade particular em São Paulo. Trabalhava numa agência de médio porte, ganhava cerca de R$ 7.000 por mês e não perdia uma oportunidade de esfregar isso na cara de todo mundo. Morava sozinha num apartamento alugado no Jardim das Paineiras. Dirigia um carro 0 km financiado em 72 vezes. E suas redes sociais eram um desfile interminável de restaurantes chiques, roupas de marca e viagens para praias do Nordeste. Eu, por outro lado, ainda morava com meus pais num sobrado pequeno no Jardim Proença. Meu quarto tinha 8 metros quadrados. Eu dividia o banheiro com minha irmã. Não tinha carro. Pegava 2 ônibus para chegar no trabalho. Meu lazer era ler livros da biblioteca pública e escrever histórias no notebook velho que ganhei de uma amiga da minha mãe quando ela comprou um novo. Camila nunca escondeu o que pensava de mim. Em todos os almoços de domingo na casa da avó Regina, ela arranjava um jeito de me diminuir. Quando eu contava sobre algum livro que estava lendo, ela revirava os olhos e dizia que preferia coisas mais sofisticadas. Quando eu mencionava meu trabalho na clínica, ela soltava aquele risinho de canto de boca e comentava que ela jamais conseguiria trabalhar com cheiro de cachorro o dia inteiro. Quando eu aparecia com uma roupa nova, ela olhava de cima a baixo e perguntava se tinha comprado no brechó. O pior de tudo era que ela fazia isso na frente de todo mundo. Tios, tias, primos, avós. E ninguém nunca falava nada. Era como se fosse normal, como se eu merecesse aquilo por ser mais pobre, por não ter estudado numa faculdade cara, por não ter um emprego glamouroso. Minha mãe às vezes suspirava baixinho e mudava de assunto. Meu pai fingia não ouvir. Amanda ficava com raiva, mas era nova demais para confrontar uma prima mais velha. 3 meses antes, eu tinha escrito um conto chamado As Mãos que Costuram Silêncios.
Era sobre uma costureira que trabalhava sozinha num quartinho nos fundos de casa, costurando roupas para outras pessoas vestirem e brilharem, enquanto ela mesma usava sempre as mesmas 3 blusas remendadas. A história era sobre invisibilidade, sobre as mulheres que trabalham duro, mas nunca recebem reconhecimento, sobre como o valor de uma pessoa não está nas roupas que veste ou no dinheiro que ganha, mas na força silenciosa com que constrói sua vida todos os dias. Eu tinha escrito pensando na minha mãe, nas mãos dela, calejadas de tanto empurrar a agulha através do tecido, nas costas curvadas sobre a máquina de costura antiga que ficava no canto da sala, nos olhos cansados que ainda assim sorriam quando terminava um vestido bonito para uma cliente. Tinha escrito sobre dor, sobre resistência, sobre dignidade que ninguém vê. Quando vi o edital do concurso literário no mural da Biblioteca Municipal, pensei 1000 vezes antes de me inscrever. Quem era eu para achar que minha história merecia ser lida? Eu não tinha diploma de letras. Não frequentava círculos literários. Não conhecia nenhum escritor famoso. Mas alguma coisa dentro de mim, teimosa e pequena como uma semente brotando no concreto, me fez preencher a ficha de inscrição e enviar o conto. Foram 2 meses de espera. 2 meses em que acordei todo dia às 5:30 da manhã. Tomei café correndo. Peguei o ônibus das 6:15 lotado de gente com cheiro de sabonete barato. Trabalhei o dia inteiro limpando jaulas, pesando rações, atendendo clientes que às vezes eram grosseiros porque achavam que tinham o direito de ser. 2 meses em que voltei para casa às 7 da noite, jantei a comida que minha mãe deixou pronta, ajudei Amanda com lição de matemática, tomei banho e só então, às 10 da noite, abri meu notebook para escrever mais um pouco antes de dormir. Quando recebi o e-mail dizendo que meu conto estava entre os 3 finalistas, chorei tanto que minha mãe entrou correndo no quarto, achando que tinha acontecido alguma tragédia. Contei para a família durante o jantar naquela noite. Meu pai largou o garfo e me abraçou tão forte que quase quebrou minhas costelas. Minha mãe chorou e disse que sempre soube que eu era especial. Amanda gritou de alegria e disse que ia contar para todas as amigas dela. No domingo seguinte, quando fomos almoçar na casa da avó Regina, minha mãe não aguentou de orgulho e contou a novidade para todo mundo. A reação foi mista. A avó Regina me abraçou e disse que estava orgulhosa. Alguns tios parabenizaram sem muito entusiasmo. Mas Camila, que estava sentada no sofá mexendo no celular, levantou os olhos com aquela expressão que eu conhecia tão bem. Aquela mistura de desprezo e superioridade que ela usava como armadura. Sério, Bia? Um concurso de literatura municipal? Ela disse, alongando as palavras como se estivesse falando com uma criança que não entendia de nada. Isso é tipo aqueles concursinhos de redação da escola, né? Todo mundo ganha alguma coisinha para ninguém ficar triste. Senti meu rosto esquentar, mas não respondi. Nunca respondia. Tinha aprendido que qualquer coisa que eu dissesse seria usada contra mim de alguma forma. Camila, não seja assim. Minha tia Márcia falou sem muita convicção, mais para cumprir protocolo do que por realmente se importar. Não estou sendo má, tia. Estou sendo realista. Camila deu aquele sorriso dela, tudo dentes brancos e veneno. Bia, você sabe que eu te adoro, mas você precisa entender que escrever é uma coisa. Ser escritora de verdade é outra completamente diferente. Eu trabalho com comunicação, eu sei como funciona. Você acha que vai conseguir alguma coisa com isso? Vai continuar trabalhando na clínica de cachorro? Vai continuar morando aqui com seus pais? Esse concursinho não vai mudar nada na sua vida. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ninguém me defendeu. Ninguém disse que ela estava sendo cruel. Apenas olharam para os pratos, para as paredes, para qualquer lugar que não fosse meu rosto vermelho de humilhação. Você está certa. Eu disse baixinho, porque era mais fácil concordar do que lutar. Provavelmente não vai mudar nada mesmo. Camila deu um tapinha condescendente no meu ombro. Pelo menos você é realista. Isso é bom. Expectativas baixas, decepções menores. Mas por dentro, alguma coisa em mim se recusou a aceitar aquilo. Alguma coisa pequena e teimosa que continuou queimando mesmo depois de eu ter fingido apagar. Porque eu sabia, no fundo do meu peito onde ninguém podia tocar, que minha história era boa.
que tinha verdade nela, que significava alguma coisa. Os dias seguintes foram estranhos. Parte de mim estava empolgada com a cerimônia de premiação. Outra parte estava apavorada. E uma terceira parte, a mais cansada de todas, já tinha se preparado para perder e para ouvir Camila dizer: "Eu avisei", com aquele sorriso vitorioso dela. Na noite da premiação, me arrumei com o que tinha. O vestido preto simples, um batom vermelho que Amanda me emprestou. Sapatos baixos porque eu não sabia andar de salto. Quando cheguei no centro cultural com minha família, a entrada já estava cheia de gente. Havia câmeras, repórteres de jornais locais, fotógrafos. O concurso era uma iniciativa da Secretaria de Cultura e tinha ganhado bastante visibilidade na cidade. Camila tinha insistido em ir junto. Disse que queria apoiar a priminha, mas eu sabia que ela era curiosa para ver o tal evento que tinha dado tanto trabalho. Ela chegou usando um vestido caro de linho bege, sandálias de salto alto, cabelo escovado impecável, maquiagem perfeita. Parecia saída de uma revista. E fez questão de que todo mundo percebesse o contraste entre nós duas. Dentro do auditório, fomos direcionados para lugares separados. Os finalistas tinham assentos reservados nos bastidores, esperando a hora de subir ao palco. Minha família ficou nas fileiras do meio. Vi minha mãe acenando para mim, meu pai com a câmera do celular já preparada, Amanda fazendo sinal de positivo com o polegar, e vi Camila, sentada na ponta da fileira, mexendo no celular com cara de entediada. Nos bastidores, conheci os outros 2 finalistas. Rafael, um homem de 42 anos, professor de literatura num colégio particular, que tinha escrito um conto sobre a ditadura militar. E Helena, uma mulher de 58 anos, aposentada, que tinha escrito sobre a perda de um filho. Ambos eram pessoas gentis, educadas, claramente mais experientes que eu em tudo. Rafael havia publicado contos em revistas literárias. Helena participava de oficinas de escrita havia 10 anos. Eu era uma completa amadora perto deles. E todo mundo sabia disso. A cerimônia começou com os discursos de praxe. O secretário de Cultura falou sobre a importância da literatura. A coordenadora do concurso explicou os critérios de avaliação. Uma atriz local fez uma leitura dramática de um poema. Tudo muito formal, muito protocolar. O auditório estava educadamente atento, com aquele tipo de atenção polida que as pessoas dão para eventos culturais que frequentam mais por obrigação social do que por interesse real. Então chegou a hora de anunciar o terceiro lugar. Um escritor local, membro do júri, subiu ao palco com o envelope. Abriu devagar, criando suspense. O terceiro lugar vai para Helena Rodrigues Mendes, com o conto O Quarto Vazio. A plateia aplaudiu. Helena subiu ao palco com lágrimas nos olhos. Recebeu o certificado e o prêmio de R$ 1.000. Fez um breve discurso emocionado agradecendo à família e aos amigos. Desceu. O auditório voltou ao silêncio. Restávamos apenas Rafael e eu. Um de nós seria o segundo colocado. O outro seria o primeiro. A diferença era significativa. O segundo lugar ganhava R$ 2.000 e publicação numa antologia municipal. O primeiro lugar ganhava R$ 5.000, publicação numa antologia estadual e uma bolsa para participar de uma oficina literária de 3 meses com um escritor renomado. Meu coração estava batendo tão rápido que eu achei que fosse desmaiar ali mesmo. Minhas mãos estavam geladas, minha boca estava seca. Eu podia sentir o suor escorrendo pelas minhas costas por baixo do vestido. A jurada que subiria ao palco agora era diferente. Uma mulher elegante, de cabelos grisalhos presos num coque sofisticado, usando um blazer azul marinho e óculos de armação dourada. Ela foi apresentada como professora doutora Margarida Lemos, escritora com 10 livros publicados, professora titular de literatura brasileira na Unicamp, membro da Academia Campinense de Letras. Ela pegou o microfone e, ao invés de ir direto para o envelope, começou a falar. Antes de anunciar o segundo e o primeiro lugar, gostaria de fazer algumas considerações sobre o processo de avaliação dos contos finalistas. A plateia se acomodou para ouvir. Camila continuava mexendo no celular. Nós do júri.
A professora Margarida continuou, sua voz firme e clara preenchendo o auditório. Recebemos 143 contos inscritos neste concurso. Foram 4 meses de leitura cuidadosa, de debates, de análises técnicas e sensíveis. E posso dizer, com toda sinceridade, que a qualidade dos textos nos surpreendeu positivamente. Ela fez uma pausa, tirando os óculos para limpar as lentes. Mas houve um conto em particular que dividiu o júri de uma forma inédita. Um conto que provocou debates acalorados, que nos fez reler 3, 4, 5 vezes. Um conto que alguns de nós consideraram tecnicamente imperfeito, mas emocionalmente devastador. Um conto que nos obrigou a questionar: o que realmente importa na literatura? A perfeição técnica ou a verdade humana? O silêncio no auditório agora era diferente. Não era mais educado. Era interessado. As pessoas tinham largado os celulares e estavam prestando atenção de verdade. O conto em questão, ela prosseguiu, chama-se As Mãos que Costuram Silêncios. Foi escrito por uma jovem de 26 anos que trabalha como atendente numa clínica veterinária. Uma jovem que não tem formação em letras, que não frequenta círculos literários, que escreve à noite, depois de um dia inteiro de trabalho, num notebook emprestado. Meu estômago deu um nó. Ela estava falando de mim. Na frente de todo mundo, estava contando minha história. Do meu lugar nos bastidores, conseguia ver minha mãe levando as mãos ao rosto. Amanda segurando o braço dela. Meu pai com os olhos brilhando. E Camila, que finalmente havia largado o celular e estava olhando para o palco com uma expressão confusa. Quando li esse conto pela primeira vez, a professora continuou, sua voz agora carregada de emoção. Eu chorei. E não estou falando daquela emoção passageira que sentimos ao ler uma história bonita. Estou falando de uma comoção profunda, visceral, que me fez ligar para minha própria mãe às 11 da noite, só para dizer que eu a amava. Ela colocou os óculos de volta, e eu podia ver que seus olhos estavam vermelhos. O conto fala sobre invisibilidade, sobre as mulheres que trabalham sem parar, que constroem o mundo com suas mãos, mas que ninguém vê. Fala sobre dignidade silenciosa, sobre amor demonstrado em gestos pequenos e cotidianos, sobre valor que não depende de reconhecimento externo. E fala sobre tudo isso com uma honestidade brutal, sem sentimentalismo barato, sem artifícios literários desnecessários. É um texto cru, direto, verdadeiro. A plateia estava completamente em silêncio. Até o ar-condicionado parecia ter parado de fazer barulho. Alguns membros do júri argumentaram que o texto tinha problemas técnicos. E tem. A pontuação não é perfeita. Há algumas repetições de palavras. A estrutura narrativa não segue os padrões acadêmicos convencionais. Mas sabe o que eu disse para meus colegas do júri? Ela fez uma pausa dramática. Eu disse que a literatura não existe para ser perfeita. Ela existe para ser verdadeira. E As Mãos que Costuram Silêncios é o texto mais verdadeiro que eu li em anos. Minha visão estava embaçada de lágrimas. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Por isso, a professora concluiu, o segundo lugar vai para Rafael Augusto Pereira, com o conto Cartas do Porão. Um texto tecnicamente impecável, bem construído, que merece todo o reconhecimento. Rafael subiu ao palco, recebeu seu prêmio, fez seu discurso. Mas eu mal estava registrando aquilo. Meu corpo inteiro estava tremendo, porque eu sabia o que vinha a seguir. E o primeiro lugar, a professora Margarida anunciou, sua voz agora forte e clara, vai para Beatriz Santos com o conto As Mãos que Costuram Silêncios. Por um segundo, eu não consegui me mover. Foi Amanda quem gritou primeiro, um grito agudo de alegria que cortou o ar. Então, minha mãe começou a chorar e a aplaudir ao mesmo tempo. Meu pai se levantou da cadeira, aplaudindo com tanta força que eu podia ouvir dali de trás. E então, como uma onda que se espalha pelo oceano, pessoa após pessoa começou a se levantar. Quando finalmente consegui sair dos bastidores e caminhar até o palco, o auditório inteiro estava de pé. 400 pessoas aplaudindo. Não aquele aplauso educado de eventos formais, mas um aplauso verdadeiro, vibrante, que fazia o chão tremer sob meus pés.
Eu via rostos sorrindo, pessoas com lágrimas nos olhos, senhoras acenando lenços, homens assentindo com aprovação. E então eu vi Camila. Ela era a única pessoa sentada. Estava pálida, olhando ao redor com uma expressão de incredulidade total, como se não conseguisse entender como toda aquela gente estava fazendo tanto barulho por causa de mim. A priminha que limpava cocô de cachorro, a priminha que morava com os pais, a priminha que não era nada. Quando cheguei ao palco e a professora Margarida me entregou o certificado, o troféu e o cheque, ela me abraçou e sussurrou no meu ouvido: "Nunca deixe ninguém te fazer acreditar que você não é importante. Sua voz importa, sua história importa, você importa." Quando peguei o microfone para fazer meu discurso, olhei para toda aquela gente de pé, ainda aplaudindo. Olhei para minha família, chorando de orgulho. Olhei para Camila, afundada na cadeira como se quisesse desaparecer. E então eu falei: "Eu quero agradecer a todas as mulheres invisíveis. As que limpam, as que cozinham, as que costuram, as que cuidam. As que trabalham sem parar, mas que ninguém vê. Esta premiação não é minha. É nossa. É de todas nós que aprendemos que nosso valor não depende de aprovação externa, mas da força silenciosa que carregamos dentro de nós todos os dias." O aplauso que veio depois foi ainda mais forte que o anterior. E ali, naquele momento, com 400 pessoas de pé me aplaudindo, eu entendi que Camila estava errada, que ela sempre esteve errada, porque havia muita gente que ligava para mim, gente que enxergava valor onde outros só viam invisibilidade. Após a cerimônia, fui cercada por pessoas querendo conversar, pedir autógrafos no catálogo do evento, tirar fotos. Repórteres me entrevistaram. A professora Margarida me deu seu cartão e disse que queria me orientar se eu decidisse fazer faculdade de letras. Uma editora pequena se aproximou interessada em publicar meu conto em uma coletânea. Do outro lado do saguão, vi Camila saindo sozinha, sem falar com ninguém, os saltos altos repicando no piso com pressa de ir embora. Ela não se despediu, não me parabenizou, simplesmente foi embora. E eu soube que aquela seria a última vez que suas palavras teriam qualquer poder sobre mim. Porque aprendi naquela noite que reconhecimento verdadeiro não vem de parentes invejosos ou de pessoas que medem valor por conta bancária. Vem de tocar corações, de falar verdades que outras pessoas reconhecem em si mesmas, de ter a coragem de contar sua história mesmo quando te dizem que ninguém liga. Naquela noite, 400 pessoas ligaram. E isso mudou tudo.